bom. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. E vamos ver o que a espiritualidade nos traz hoje, pelo livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Palavra de Jesus. Está em Lucas. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não nos corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulo dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz dos nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Criador a oportunidade de estarmos aqui, em nome do nosso Mestre Jesus, para mais uma noite de aprendizado. Mestre, estamos aqui, Senhor. Que a espiritualidade amiga, teus mensageiros desta seara, estejam nesta casa nos envolvendo, doando a cada um de nós aquilo que necessitamos para a nossa melhora física, mental e espiritual. Encarnados e desencarnados que aqui se encontram, Senhor, necessitados da Tua luz e do Teu amor. Esteja conosco, Mestre. Que o nosso irmão Felipe tenha boa palavra e que dê a cada um de nós, Senhor, aquilo que nós necessitamos nesse momento de ouvir para a nossa melhora, Senhor. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, filho. Obrigado. Boa noite a todos, mais uma vez. Obrigado mais uma vez pelo convite. A Beth, né? Beth Dana, que sempre me manda mensagem por intermédio da presidenta aí da casa. É esse aqui? Enfim, é um prazer estar podendo estar nessa casa maravilhosa mais uma vez, podendo ter esse bate-papo com vocês, trazer um pouquinho
dos frutos do nosso estudo, para compartilharmos aqui com vocês todos. Como eu já disse aqui, eu vou sempre contar, que eu acho interessante. Eu sou daquele tipo de pessoa que acredita no que tem que ser, né? A gente não acredita em acaso, né? A gente acredita em propósito. Então, todas as vezes que chega até mim um desafio, eu sempre digo sim, né? Não digo sim para aquele que eu penso assim, esse não dá. Tipo assim, Felipe, pode vir aqui em Japeri, não vou. Infelizmente não posso. Meu tempo não dá. Meu desgaste físico também não dá. Mas assim, dentro das possibilidades eu sempre digo sim, porque se bateu a minha porta, é sinal que eu tenho que abrir, né? Então foi por essa trilha aí que eu fui rumando, até chegar aqui, né? Graças a Deus. Então, o tema que me foi proposto estudar para trazer aqui um papo com vocês, que está escrito aqui, Energias da Vida, é um livro ditado por Joana de Ângeles Adivaldo, tá? É o capítulo 4 desse livro, que na verdade é intitulado Vida, Desafios e Soluções. O título do livro é esse, Vida, Desafios e Soluções. Energias da Vida é o capítulo 4 desse livro, tá bom? Então, eu vou começar trazendo para vocês aqui, para a nossa reflexão. Eu gosto muito de fazer isso, conceito. Que às vezes a gente discute muito, né, conversa muito sobre determinadas coisas, sobre determinados assuntos, e a gente esquece do valor etimológico que aquela palavra tem. E na própria Bíblia, embora eu sei que no meio espírita a gente fala assim, a Bíblia, às vezes dá um certo, né? Mas não tem problema nenhum. A Bíblia também é nosso livro de estudo, né? Tem lá, principalmente no livro escrito por João, ele fala muito do verbo, né? Então, por quê? O falar, o verbo, então a palavra em ação, ela tem muito peso, tem muita força, né? E vocês vão entender um pouco o motivo dessa explanação. Então, entender o sentido de cada palavra, né? Cada coisa que a gente decodificou através de um nome, como eu não posso conceber filosoficamente que esse nome tenha sido por acaso. Esse nome teve o seu propósito, né? Então, a palavra, se a gente perguntasse assim, o que é energia? É o título do nosso bate-papo de hoje. Energias da vida. Já pararam para pensar como é complicado? O que é energia? A gente fala de algo tão abstrato, né? A gente pede para conceituar coisas, às vezes a gente fala sobre amor. Aí faz-se uma palavra, 1 hora sobre o que é o amor. E o que é o amor? Enfim, são N situações que a gente tem alguma dificuldade de tentar... a gente consegue, talvez, abstrair parte do que seja aquilo, que nós temos mecanismos de comunicação distintos. A gente se comunica através da linguagem falada, através da linguagem escrita, mas nenhum tipo de comunicação chega próximo do que é o nosso pensamento. O pensar é muito mais profundo do que tudo isso. A gente consegue imaginar e conceber coisas que fica às vezes difícil da gente conseguir rascunhar e colocar no papel. Por isso, por exemplo, eu na minha área admiro tanto Jung, Freud, penso assim, cara, como esses caras conseguiram estudar coisas tão abstratas, tão sensíveis da alma humana e conseguir assim catalogar aquilo de forma assim didática. É um trabalho penoso, né? Então, energia vem do grego, significa força em ação. Olha que interessante, força em ação. Ainda assim, é bom, já dá uma luz.
mas ainda é bem... Você vê como é sutil, como é difícil, né? Numa definição mais científica, a gente tem a seguinte letra: energia é um potencial inato, para executar trabalho ou realizar uma ação. E ela age sobre o tempo, sobre o espaço e sobre a matéria. Isso aí seria a energia. Notou a complexidade da situação, né? Tanto que Einstein vem colocar isso para a gente, né? Que energia é matéria em movimento. A equação de Einstein, que para muitos aí foi o homem mais inteligente, eu não acredito nisso, tá? Mas assim, eu acho que antes dele houve outros que a gente não conseguia mensurar QI. Mas, de fato, ele foi uma mente brilhante. Ele trouxe para a gente uma equação matemática que se provou verdadeira em cima de algumas teorias físicas aí. E a teoria dele é que energia é igual a matéria vezes aceleração. Então, se você pegar uma determinada coisa e acelerar ela milhões de vezes, você deixa de ver aquela coisa. Com isso, você consegue perceber que a pedra, por exemplo, que é algo pesado, duro, inerte, é porque aquilo ali tem uma matéria vibrando numa velocidade tipo de bicho preguiça. Enquanto a luz, por exemplo, tem uma matéria vibrando numa velocidade que para a gente é inconcebível. Então a gente é capaz de ver, né? A gente imagina que vê, mas na verdade é uma ilusão, porque ela já passou há muito tempo, tá? Bom, e aí eu vou trazer uma leitura rapidinha aqui antes de entrar nessa história do livro, porque eu acho importante. Uma leitura aqui do Livro dos Espíritos, porque isso aqui é um bate-papo de estudo. E no Livro dos Espíritos, na questão 27, Kardec então pergunta: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E a resposta foi sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. E aí ele aponta, o Espírito de verdade, né, enfim, aponta uma trindade. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. A trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Eu vou parar por aqui. Não vou ler mais. Essa explanação é grande. E quero trazer uma curiosidade para vocês. Kardec escreveu ele catalogou, né, escreveu, começou a juntar tudo no final do século XIX para publicar esse livro. Na época dele, a palavra energia não existia ainda. O conceito de energia não existia. Talvez se existisse, a palavra não seria fluido universal, mas sim energia universal. Só para a gente, talvez, quem sabe, não existia esse conceito ainda, firmado, tá? Então, provavelmente, como a gente está vendo que é uma força em ação, provavelmente é isso que ele falou. Então, Deus, Espírito, matéria e energia. Os 4 elementos básicos de tudo, né? Bom, e aí a gente vai trazer aqui o seguinte. Joana de Ângeles, As Energias da Vida, ela traz para a gente um conceito. As energias da vida se estruturam ou se frutificam. Então, a base de tudo para florescer está pautada em 4 elementos, 4 pilares. Hábitos mentais, frustração e dependência. Segundo. Terceiro, sensações e emoções. Quarto, vida interior. E aí ela vai colocar explanação sobre todos esses dados, tá? Então, por exemplo,
falando de hábito mental. É meio que ser repetitivo. A gente ouve esse assunto, a gente ouve tanto que é sinal que a gente precisa ouvir muito mesmo, para ver se pelo menos por osmose a gente muda, né? Quem sabe, de repente, repetindo, a gente consegue melhorar determinados hábitos mesmo, né? Modus operandi de pensamento nosso, que não são saudáveis, definitivamente não são saudáveis. Então, eu me atrevo a dizer que eu acho que em relação à mente, né, propriamente dita, é outra coisa, né? Se a gente perguntasse assim, o que é mente? Danou-se, mais uma palestra, né? Danou-se, mais uma palestra. Porque mente também é um conceito abstrato, que o pessoal da psicologia usa muito, mas a mente, ela é um conceito que se aplica ao espírito. É um conceito que se aplica ao espírito. Embora isso não seja trazido pela ciência, o que a gente tem certeza dentro da ciência é que a mente, ela não existe no cérebro. A mente é um aparelho, vamos dizer assim, vamos colocar no material para todo mundo conseguir captar. A mente é um aparelho, ou seja, é algo que nos serve o tempo inteiro. Através dela a gente capta sentimentos, emoções, emana boas vibrações, recebe boas vibrações, emana mais vibrações, recebe mais vibrações, de acordo com aquele padrão em que ela vibra, que é o cerne de tudo, né? É o centro de tudo que dirige o seu ser. É a mente. Então, em cima da mente, porque, por exemplo, a gente pega Verônica, por exemplo. Esse espírito aqui, ele não é Verônica. Verônica é o ego desse espírito. Todo mundo aqui já não ouviu falar na palavra ego? Ego é igual a personalidade. Então, a personalidade do meu espírito é Felipe. Felipe atualmente é o calcanhar de Aquiles desse espírito aqui que se faz encarnado neste corpo. É o elemento material, é o ser único, né? Que traz lá todo aquele contexto e o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, suas dificuldades pessoais, etc. e tal, e as suas virtudes também. Então, primeira coisa que a gente tem que ter é essa noção. Eu acho que é importante, né? Que mente é uma coisa totalmente abstrata, que ela diz respeito ao espírito como um todo. É o aparelho mental. Não fosse isso, nós não explicaríamos por que uma pessoa encarnada, por exemplo, nessa existência, pode manifestar traumas psicológicos, que Jung vai chamar de complexos, que Freud vai chamar sabe-se Deus de quê, né? Que nada mais são do que possíveis experiências passadas que esse espírito teve e que ele traz dentro do seu bojo aquela semente, traz aquelas noções de conceitos morais, éticos adquiridos com aquela situação vivida, e aí a pessoa, por exemplo, manifesta alguma dificuldade, alguma reação, por exemplo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, em 3 vidas atrás, ela morreu torturada, empalada pela boca. Vivia lá em Roma, tomou-lhe uma tortura a vida inteira, enfiaram a espada dentro da boca, arrancaram os dentes da criatura, sei lá. Naquela situação. Morreu daquele jeito. Na vida atual, a camarada não consegue sentar na cadeira do dentista. Ele não consegue abrir a boca na cadeira do dentista. Ele tem pânico de sentar na cadeira do dentista. Ele não deixa ninguém mexer na boca dele. Ninguém fala, mas meu Deus, não é possível. É possível. Essa é a explicação. Ou a criatura ficou presa numa caverna até definhar morrendo. Ela é claustrofóbica hoje em dia. Ela não consegue ficar em lugar fechado. Não tem nada que explique. Às vezes isso se manifesta numa criança, né? Ou num adulto, enfim, desde que a pessoa
Entendem? São uma das situações que a gente vê como possível, tá? Que justificariam essas situações. Não tem como afirmar nada. Eu creio que seja dessa maneira. De tudo que eu já li, vi e vivi, eu acredito, creio que seja dessa maneira. Essa seja a explicação dos porquês, mas eu não tenho certeza também. Eu não tenho. Eu acredito que seja por isso. Porque o aparelho mental daquela pessoa, como eu digo, traz informações muito maiores do que o que compõe nós hoje. Né? E aí, esses hábitos mentais que ele está falando aqui é isso, a maneira como a gente alimenta a nossa mente, né? Então tem gente que sei lá, pensem no que vocês quiserem. Tem gente que vive de uma maneira, uma vida mais leve, mais dedicada ao trabalho, mais amorosa, mais amena, menos assim, assado. Tem gente que, tipo assim, se alimenta de fofoca, de disse-me-disse, de violência, gosta de ver violência, cultiva esse tipo de, repassa esse tipo de mensagem, enfim. Que tipo de hábito a gente alimenta, né? E eu acho que isso aí tem muito a ver com aquilo que a gente tem também na nossa essência, inclusive na nossa história, né? Dessa vida atual. Frustrações e dependência, e aí frustrações, claro, é difícil a gente falar também, é uma coisa que começa lá na nossa infância, né? Tem relação com vidas passadas também, a maneira como a gente encara, como cada um encara um desafio e um objetivo parcialmente realizado ou não alcançado, é muito distinto de um para o outro. Tem gente que vai falar assim, por exemplo, Ivo Pitangui, todo mundo aqui já ouviu falar? Então, Ivo Pitangui, se não foi certamente foi um dos 3 cirurgiões plásticos mais importantes do mundo. Alguém aqui já sabe quantas vezes Ivo Pitangui fez vestibular para passar para medicina? 8 vestibulares. Ele poderia ter desistido no 3º. Vamos lá. Albert Sabin. Albert Sabin foi o inventor da vacina da polio. Possivelmente alguém aqui, se não tem algum familiar, deve conhecer alguém que foi vítima da polio. Dessa geração nossa mais antiga, a gente tem muitas pessoas que foram vitimadas pela polio. E eu não sei se vocês sabem, mas Albert Sabin, no final da vida dele, ficou paraplégico. Você sabia, Cris? Ele foi para a cadeira. Ele se contaminou nas pesquisas deles e foi parar na cadeira. E um discípulo dele, notem bem como isso é outra coisa que quando eu ouvi a primeira vez, não só fiquei emocionado, como entendi assim, cara, por isso que foi esse cara. Não foi outro, não fui eu. Foi ele. Ele falou assim, mestre, eu queria te fazer uma pergunta. Você ficou a vida inteira estudando, se dedicando a isso, e olha onde isso te levou. Você vai terminar sua vida numa cadeira de roda. Você não se arrepende de ter entrado nessa? Ele falou assim, em hipótese nenhuma. Faria tudo outra vez, nem que fosse para salvar a vida de uma só criança. Então, né? Ele teria motivo para ficar frustrado, desapontado, etc e tal. E a gente tem as nossas lamúrias, né? Às vezes por motivos muito menores. Então, dependência é uma coisa ampla, a gente está falando de dependência emocional, dependência psíquica, dependência financeira, qualquer tipo de dependência, né? Sensações e emoções, que aí a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Isso é uma coisa que é legal da gente falar também. Sensação é de quem, hein? Sensação é do corpo ou do espírito? O que vocês acham? Sensação é do corpo. Sensação vem dos sentidos. Vem de sentir. Então vem dos sentidos físicos. Então a gente precisa do corpo material para experimentar as sensações.
Então, sensação é paladar, olfato, tato, todas essas sensações que a gente tem, né, como sentido, elas dizem respeito à matéria. Agora, emoção não. Emoção não. Emoção já é outra coisa. Se a gente perguntar o que é emoção, aí você já vai ficar, a gente já não consegue palpar, né? Então você sente uma tristeza, sente aquela vontade de chorar, mas não de tristeza, de emoção mesmo, de amor transbordando. Quantos aqui devem ter sentido já numa reunião mediúnica? Eu já tive o prazer de ir numa palestra, que eu falo isso para até, eu nunca experienciei algo como aquilo na minha vida. Eu vou morrer agradecendo a Deus por aquele momento. Foi a coisa mais mágica e transcendental que eu vivi na minha vida. E a gente não tem como falar, você tem que viver aquilo para você perceber, entender o que a gente está falando. É uma coisa indescritível. Indescritível. Numa palestra que eu fui espírita no Rio. E vida interior, né? Que é a maneira como a gente convive conosco mesmo. E aí ela traz um detalhe, desatenção e desconexão. Olha só o que ela fala. Normalmente, nós não paramos para pensar, nem nos damos conta de que nossa vida, em sua estrutura física, é feita de automatismos que viemos desenvolvendo desde os seres mais primitivos, evoluindo, sofisticando e aperfeiçoando. Ou seja, olha só o que ela está dizendo aqui, que esses automatismos que a gente tem, que a gente fala, os orientais falam muito em atenção. Para eles, a palavra atenção é a mais importante da nossa vida, do ser humano. É você viver de forma integral aquele momento. Aonde você está, o que você está fazendo. Né? Eles trazem esse conceito, que é muito bacana, mas como é difícil. E ainda inventar essa praga aqui hoje em dia. Evoluiu. Ótimo, né? Maravilhoso. A gente tem hoje em dia aqui, qualquer coisa que você quer, você pesquisa, pum, ia tal coisa, tal. Maravilha. Tem um lado bom, mas como a gente está no plano dual, tem um lado bom e o lado ruim é a desatenção, é o automático. Então, hoje em dia, muitos de nós comem sem nem estabelecer relação com a comida. A gente engole. E vendo, sabe-se Deus o quê? TikTok, Instagram, ou respondendo paciente, no meu caso, e engolindo a comida. Né? Automatismos. Né? E ele está dizendo que esse automatismo é uma coisa meio que independente da gente. É uma coisa evolutiva, é um caráter evolutivo, que vem lá dos primórdios da nossa existência. Tá? Ou seja, nós vamos passar por ele. O que são hábitos mentais? A gente falou aí. Tá? Então, Adenauer Novaes em Mito Pessoal e Destino Humano, é o nome da obra. Na página 35 nos diz que a mente é uma estrutura que se localiza no perispírito, sendo responsável pelo pensamento, pela formação de ideias, pela constituição das emoções e sentimentos. O corpo físico responde aos estímulos que se originam no espírito, passando pelo perispírito. São palavras desse Adenauer Novaes, tá? Então ele está falando desses hábitos mentais. Então são, como eu falei, a mente é uma coisa muito mais metafísica, está lá no plano mais espiritual, e é através dela que a gente tem determinadas manifestações no plano físico, né? Claro. Então se a gente se emociona, a gente sente lá aquela coisa no peito, chora, não é isso? Tá? Quando tem raiva também, coração palpita, angústia, aperta o peito, chora também, trinca os dentes, né? Nosso desafio, desde que o pensamento está na diretriz da conduta, ele está falando desde que o pensamento é parte do humano, está na diretriz da conduta, está dirigindo a nossa conduta.
Pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Pensar corretamente é que é triste, né? Mas tudo bem, lá na palestra, no Francisco de Assis, eu tive a oportunidade. A gente está naquela... A fase é de cada um, mas eu acho assim, se pelo menos a gente já identifica onde a gente errou, volta e pede desculpa, já melhoramos um pouco. Porque tem gente que fala verdadeiras barbaridades e acha que aquilo ali é a maior... É a convicção da coisa correta na vida daquela pessoa. E para nós é uma aberração. Tipo, tem que estar morto, tem que morrer mesmo. Coisas desse jeito. Tem que matar mesmo. Né? Graças a Deus eu já passei disso. Né? Devemos alimentar esse padrão? Então, falar em falta de sorte? Eu tive uma pessoa muito próxima de mim que falava o seguinte: feliz eu nunca fui não, mas sorte eu sempre tive muito. Bom, falar em falta de sorte, viver de mau humor, fazer insinuações maléficas, né? Pensar mal do outro, etc. São situações que não sou eu que coloquei não, é o livro que está colocando para a gente, né? Então, em relação ao mau humor, serve para mim, essa carapuça minha, que tem dia que eu acordo com a macaca. Fazer insinuações maléficas não serve, isso aqui não é meu. Falar em falta de sorte, menos ainda, sou uma pessoa muito otimista. E pensar mal do outro, a gente pensa de vez em quando mesmo, né? Isso aí não tem jeito. Disciplina gera padrão. Olha que interessante isso agora. Disciplina gera padrão. O novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente, até tornar-se parte integrante do comportamento. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito, tá? Tá lá na página 52 desse livro aí. Você sabe que me veio, quando eu li isso aqui, me veio uma coisa, sabe o quê? Criança. Criança. Pergunta às mamães aí, tem um monte de mamãe aqui de plantão, como é... Eu sou filho de um de 10 anos agora, né? Então você tem que ficar o tempo inteiro assim. Ei, vai deixar o lixo aí? Você vai pegar e vai jogar lá no lixo. Isso aí não é lata de lixo. Vai tomar, já tá indo tomar banho? Tô. E a roupa vai ficar ali no chão? Vai pegar a roupa ali. Você não tem empregado aqui? Pega lá a roupa e vai botar na cesta de lavar roupa. Tira o tênis dali e vai botar lá na porta. Escova o dente. Lava a mão antes de comer. Quantas vezes a gente fica igual pica-pau nessa aí? Acreditando que um dia a coisa vai funcionar, né? Então a gente não está gerando um padrão ali? Não está gerando um padrão de comportamento? O que a gente está fazendo é gerando um padrão de comportamento. E eu acho que a gente deveria tentar fazer isso com a gente mesmo. Gerar padrão de comportamento. E é a gente com a gente mesmo, dentro da sua escala evolutiva, né? Então você vai... Meu filho, de vez em quando, me dá umas né? Eu tô andando de carro, ele tá aqui no banco de trás, ele fala assim: ô pai, você tá correndo assim por quê? Você vai tirar seu pai da forca? Aí eu, caraca, paro na... Não, você tem razão, meu filho, me desculpa. Tiro. Automático. Você vai no automático, vai fazendo besteira. Aí o outro, mas aí chama às vezes atenção, é um detalhezinho, um cachorrinho que passa na frente do carro, uma pessoa que ameaça atravessar, calma, rapaz. A gente também, outra coisa que a gente fica muito, quando a gente vive no automatismo, a gente perde os sinais. E eu creio que a gente receba sinais o tempo inteiro. E nesse ponto, Jung ele falava muito sobre isso. Como ele acreditava que o universo falava com a gente, de alguma maneira. E a gente, quando está desatento, a gente não capta esse sinal. Porque a gente está no automatismo, então as coisas que acontecem à nossa volta, a gente não é capaz de ver, né? Então, a gente tem que se policiar. Frustrações e dependências, lembra que era um outro tópico? Ele fala, o indivíduo... Eu não estou prestando atenção no horário, não. A que horas que eu tenho que acabar? O indivíduo está sempre no momento presente.
que é o seu instante decisório. Olha lá como é importante estar ali agora. O passado, por isso mesmo, não pode servir de parâmetro, senão para aprender como não repetir os erros, pois que é irrecuperável. A água que passa, eu costumo falar a frase, a água que passa embaixo da ponte não volta mais. Eu nunca vi rio voltar. Já foi. No entanto, é reparável. Então você não pode refazer, mas você pode reparar de alguma maneira. E aí o próprio Divaldo, numa das suas falas, eu não sei se livro ou palestra, eu não me recordo, ele fala, o bem que eu sou capaz de fazer hoje repara o mal que eu fiz ontem. Então, às vezes, fica assim, ah, meu Deus, por quê? Não tem mais jeito. Passou. Se você encontrar, se você puder reparar de alguma forma, ótimo. Quando a vida lhe der a oportunidade, repare. Mas se não der, viva em outro padrão agora, não é? Momentos vividos que ficamos relembrando, contribuem para as nossas frustrações pessoais. Lembra lá que frustração era um dilema, né? Então, aí ele vai colocar aqui Joana, coloca aqui o que é o nosso calcanhar de Aquiles. Convívio familiar insatisfatório. Tinha que estar em número 1, né? Meu filho, família é mole não. É o karma. Convívio familiar insatisfatório. Inveja pelo triunfo de outras pessoas. Relacionamentos conflituosos. Pequenos insucessos. Por aí vai, etc. Então são situações... O que ele está dizendo? Que se você ficar apegado àquilo ali só vai gerar frustração, aprisionamento. Não vai gerar estado evolutivo. Eu acho que é importante, assim, conflito familiar, tenho certeza que todo mundo tem, mas eu acho que é importante a gente buscar estabelecer um diálogo. O que está acontecendo? Vamos conversar sobre coisas que não estão nos agradando mutuamente? Eu falo o que eu acho que precisa melhorar em você, você fala o que precisa melhorar em mim. E a gente tentar dar esse passo em conjunto. Agora, ficar um apontando o dedo para o outro, não sai do lugar, né? As coisas não evoluem. Frutos da vitimização. Eita, Laia. Todo séquito de frustrações, né, leva o indivíduo à dependência emocional, criando tabus, buscando amuletos para a sorte madrasta, ou seja, para a má sorte, tentando o sobrenatural, como se ele existisse, procurando soluções mágicas para o que poderá tornar-se um desafio ao alcance da vitória na luta encetada. Ou seja, gente, dizendo que a vitimização, em resumindo isso aqui, não nos serve de nada. Só nos serve de paralisia. Então, se colocar no papel de vítima, em qualquer circunstância, na vida, é muito ruim. Porque quando você se posiciona no local de vítima, você parte do princípio que você não tem culpa de nada. Que a culpa está alheia. Você é o belo ou a bela adormecida. Né? E eu vou contar um segredinho para vocês aqui. Não tem santo nessa terra, não. Não tem, não. Longe disso. Sensações e emoções, o homem sensação é exigente e possuidor. O homem sensação, exigente e possuidor. Não se apercebendo do valor da liberdade dos outros, que pretende controlar, nem dos deveres para com a sociedade que se lhe não submete. Ou seja, ego. Isso aqui é a personificação do ego. Só olha para o próprio umbigo, tudo tem que servir a ele, no tempo dele, na hora dele e que se dane o coletivo. Quando eu vejo isso aqui, eu vejo sociedade brasileira. É só sair na rua, pelo Rio de Janeiro, que você vê que nosso estado não é brinquedo também não. Nosso karma é pesado, hein?
Não fosse, a gente estava num lugarzinho melhor. O negócio é ruim para a banda de cá, hein? Bem ruim. Eu vou ser obrigado a contar uma historinha para vocês aqui também de interessante da Suécia. Um brasileiro carioca, tinha que ser carioca, da gema mesmo, engenheiro, foi contratado e promovido para a Suécia para ficar 1 ano ou 2 na Volvo, que é a fábrica deles lá na Suécia. Chegando lá, ele, né, ó, você vai viver um kitnet, tudo lá é pequenininho. Ninguém vive com coisa muito luxo, ó. Alojou o cara não sabe, não tinha carro, não tinha nada. Um colega do trabalho falou: eu moro próximo, eu passo na sua porta todo dia. Agora, ó, todo dia, pontualmente, tal hora, você vai estar me esperando, que eu vou passar. Eu pego e levo você pro trabalho. E ele contando o seguinte: mas esse camarada, ele saía cedo do trabalho, lá não tem trânsito. E a gente chegava cerca de 40, 45 minutos antes do horário de bater o ponto no estacionamento da Volvo. E a Volvo tinha um estacionamento que, segundo ele, era para cerca de 3.000 carros. Beleza? E aí ele pegava, entrava na guarita de segurança da Volvo, pegava e ia lá pro fundão. Parava o carro lá no Cabrobró do Judas. E eles tinham que atravessar aquele estacionamento todo a pé para entrar na fábrica. Aí ele falou que aguentou. Eu, como bom brasileiro, carioca, aguentei firme. 1, 2. No terceiro dia de carona, eu falei: não é possível, vou falar com esse cara. Eu falei: meu amigo, vem cá. Você tá de brincadeira comigo. Pô, a gente chega aqui super cedo, a quantidade de vaga que tem para você parar. Pô, você vai parar lá longe pra gente atravessar isso tudo aqui a pé? Exatamente por isso que eu paro lá. Nós estamos chegando cedo, a gente tem tempo para atravessar aqui a pé. Eu quero deixar essa vaga aqui para o colega que chegar em cima da hora. Gente, você termina de ler uma coisa dessa, você fala assim: cara, tá tudo errado. O cara não deixa nem eu sair do portão da minha garagem. Se eu botar o carro, tem que ficar... ninguém para você sair mais. O nosso senso de individualismo, a gente está estou falando assim, comparando a um ser humano, em termos de sociedade, a gente é criança. E criança é isso. Criança é um déspota nato. Ela quer tudo no tempo dela, do jeito dela, na hora que ela quer, do jeito que ela não é assim. E você tem que ficar ali podando, né? A gente tem que ser muito podado ainda, né? Vida interior, tão necessário quanto a alimentação. Tão necessário quanto a alimentação para uma existência saudável. O cultivo da reflexão, da oração, da meditação, para a gente se tornar, né, para a gente ter uma relevância, né, tornar-se de relevância, né, essa vida interior. A vida interior bem direcionada ensina a criatura, então, a aceitar-se como ela é, que é outra coisa também que é bacana a gente conversar. A gente precisa também entender quem nós somos, valorizarmos aquilo que a gente tem de bom, porque todo mundo tem suas virtudes, suas qualidades, e buscarmos um melhoramento daquilo que a gente peca, daquilo que a gente tem de ruim, né? Sem desejar imitar modelos transitórios das glórias momentâneas, que brilham sob os focos das lâmpadas da ilusão. Mas também a não ambicionar parecer-se com outrem, cujas características são belas nele, e não em quem os aspira, em nós. Então, a gente ter modelos, né, de comportamento, de conduta, é muito bacana, mas sabendo que aquele é aquele, aquela pessoa, nós somos nós. Nós não somos eles, né? A gente quer muito também essa situação de querer viver a vida do outro, e a gente não pode. Bom, era isso, eu vou encerrando por aqui, espero que tenha sido... Por quê? Você quer que eu fale mais? Posso falar, não tem problema nenhum. Não, eu acho que assim, esse é o apanhado geral. Eu espero que tenha sido útil.
o Joana de Ângeles tem por característica um discurso muito psicológico, muito voltado à vida interior, a esse desenvolvimento do ser, né? Ela fala, tem até um livro, Ser Integral, né? Então, muito dessa questão mente, espírito, que eu acho que é uma coisa que somos nós o tempo inteiro, né? Vocês veem que tudo isso que está colocado aqui de forma pedagógica, né? De forma pedagógica, porque está num livro, a gente é capaz de experienciar isso no dia a dia. A gente é capaz de experienciar isso no dia a dia, sem precisar duvidar de nada, né? Então, um determinado ambiente que você chega, que você percebe, como eu falei, essa coisa maravilhosa daquele ambiente que eu tive, mas em quantos ambientes a gente não chega que você quer fazer um 360 e sair correndo ali? Te dá logo um embrulho no estômago, um enjoo, uma sensação horrível que você quer ir embora. Você sente logo um mal-estar. Sente. Olha aí, ó. Olha a sensação. Então, claro que esse processamento, ele está num plano também, num plano vibracional mais sutil. Por isso que aqui ele colocou a questão do perispírito, né? Mas lembrando do seguinte, para não ficar nenhuma confusão em relação a isso. Sensação, o sentir, ele depende da matéria. Tudo bem? Então, ele depende da matéria. Então, essa sensação é uma coisa inerente a esse estado do corpo físico. Tanto que, por exemplo, a gente vai ouvir em parasitismo, por exemplo, espiritual, que o nome se aplica por causa dos parasitas humanos. O que é um parasita? Sem precisar ser cientista, ser médico, ser biólogo, se a gente perguntasse, vocês lembram mais ou menos o que é, assim, a grosso modo, o que é ser um parasita? É alguém que quer tudo pronto sem precisar trabalhar. Esse é um parasita. Parasita, ele quer qualquer coisa, menos trabalho. Por isso que a gente fala, fulano é um parasita. Faz nada. Tá ali encostado na mãe, no pai, na mulher, ou a mulher no cara, na família. Então, parasita é isso, vem dessa palavra. E o parasitismo espiritual é isso. É o espírito, né, que não tem mais um corpo, mas ele precisa parasitar alguém para ele obter as sensações que lhes são benéficas ou que lhes eram benéficas enquanto encarnado. E isso vai longe, tá? E esse papo aqui vai longe. Porque tem determinado... Por exemplo, vamos falar numa linguagem clara. Alcoolismo. O camarada é alcoólatra na vida. Ou a mulher. A camarada ou o camarada. E aí desencarna. E aí fica naquela coisa porque tem aquela compulsão, igual do cigarro, né? A dependência química, psíquica, emocional, daquilo ali da bebida, né? Normalmente quando a gente bebe, é pra gente esquecer de muita coisa que a gente não quer viver, sabe? É verdade. É um anestésico. Não é só o álcool, não. Tem muita coisa que é anestésico. Que a gente vai se viciando para fugir da realidade. Nossa, é mais fácil, por exemplo, se drogar de qualquer jeito, né? Álcool, cigarro, religião. É uma forma de fuga também. Eu gosto de falar isso, que é importante. Muitos querem viver dentro de um cunho religioso uma rota de fuga da realidade que é mais dura. Aqui dá para ser legal, né? Lá fora que é duro. Então, voltando para a questão do álcool, como é que aquela pessoa vai conseguir ter alguma coisa referente à sensação do álcool? Então, se aproximando, né, de uma pessoa que tem aquele hábito para poder usufruir de alguma forma daquela sensação. Mas eu me pergunto, o álcool é uma coisa espiritual? Álcool é espiritual? Ou álcool é uma molécula química física? Então, como é que é essa porcaria?
Eu me pergunto, já se perguntou sobre isso? A fumaça do cigarro é espiritual? Então o camarada gruda garganta com garganta para fumar com outro, por quê? O que é isso? Será que é mais o comportamento, né? Para sanar aquela compulsão, aquela vontade, aquele desejo de estar ali, teoricamente, tendo aquela experiência junto, quando ele, de repente, cola com o cara, perispírito com perispírito, ele tem alguma sensação, né? Mas se a gente parar pensar em alguma sensação assim, como é que é a sensação de qualquer coisa, de beber o primeiro gole da cerveja? A gente pode querer aqui imaginar, mas não vai ser igual beber o primeiro gole da cerveja. Só quem pode beber o primeiro gole da cerveja é quem é matéria para beber o primeiro gole da cerveja. Quem não tem mais corpo não consegue. É esquisito, né? São coisas que eu pelo menos me pergunto, não sei como é que é. Não consigo compreender muito bem. Porque tem coisas que são próprias da matéria, né? É mais, digamos assim, o repetitivo, o comportamental do que o químico. Porque a sensação do químico, eu confesso que eu me pergunto que eu não sei como é. O espírito encarnado, beleza, isso a gente sabe, é do jeito que ela falou. Cada químico vai agir numa determinada área do sistema nervoso central, propiciando essa ou aquela sensação. Agora, para o desencarnado, eu não sei como funciona. Vamos agradecer a Deus esse momento que nós estamos vivenciando. Que Jesus, nosso mestre, nosso médico, nosso caminho, a nossa luz divina, esteja conosco, Senhor, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, querendo, Senhor, se melhorar, sermos todos nós dignos da Tua luz. Gratidão, Senhor, por tudo que recebemos da espiritualidade na noite de hoje, nos fortalecendo, nos amparando nas nossas necessidades. Continue conosco, Mestre, no nosso passe, que nós possamos estar receptivos. Que a espiritualidade amiga dessa casa, que nos conforta, que nos abraça, em Teu nome, nos donam o que nós necessitamos. E, Senhor, continue com Teus mensageiros, socorristas, ao nosso estado do Rio Grande do Sul, amparando os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade amiga receba esses irmãos e que o despertar deles seja calmo e pleno. Que os encarnados que lá se encontram, Senhor, chorando a perda física dos seus entes queridos, que possam receber, Senhor, o aconchego da nossa Mãe Santíssima, aconchegando cada um, Mestre, os nossos animais, que possam ser recolhidos, Senhor, e amparados em Teu nome. Gratidão, Mestre, que os nossos voluntários que lá se encontram, médicos, enfermeiros, a todos que lá se encontram, de alguma forma, auxiliando, amparando, abraçando cada um dos nossos irmãos que se encontram nesse momento em dificuldades. Gratidão, Senhor. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.